Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adaías e neste momento eu quero convidar você a fazermos uma meditação no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. A versão que nós iremos ler aqui é a Nova VI. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Meus amados, o livro de Provérbios é um dos grandes presentes de Deus para os seus servos, pois além de conter suas instruções, como todo o restante das Escrituras, esse livro se destaca por abordar os aspectos mais diversos do cotidiano das pessoas. Desde o objeto de nossa fé, a natureza dos valores desta fé, até os pormenores do dia a dia. Esses pormenores que muitas vezes são desconsiderados, não são considerados importantes. E os provérbios, sendo fontes de conhecimento, irá nos alertar que a fidelidade a esses pormenores da vida pode nos tornar fiéis ou rebeldes. A autoria do livro é dita logo no início, com os primeiros versículos, com a frase: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem foi Salomão? Salomão, de fato, é o autor da grande maioria do livro, apesar de haver porções que o rei de Israel colecionou a partir de ditos de outros homens. No capítulo 30 nós temos a menção de Agur, capítulo 31 nós temos a menção de Lemuel, capítulo 22, versículo 17 ao 34, nós temos menções de outros sábios. Mesmo tendo nascido na mente e na experiência de terceiros, essa coleção que nós acabamos de citar, elas são ditos, são agregadas aos ditos de Salomão e tornou-se como um conjunto geral, saindo da pena do rei de Israel. É interessante observar que Salomão não começa, a princípio, a listar os provérbios sábios que forjou ao longo do seu reinado, mas ele aproveita os 9 primeiros capítulos para dar instruções nas quais ele desenvolve pensamentos mais longos e argumenta sobre esses pensamentos. O início desse trecho é justamente para explicar a razão e a importância dos conselhos sábios, quais Salomão vai explicar, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Ou seja, esses conselhos, essas orientações, esses ditos ajudarão todo aquele que der ouvidos a eles e começarem a praticar. Essas pessoas serão tidas como sábias, como possuindo bom senso. Significa, portanto, que a experiência pessoal não deve ser a única fonte de conhecimento, de modo que é possível aprendermos com os erros de outras pessoas, sem termos de passar por eles e sofrer suas consequências. Pessoas com dificuldades de aprender com o erro de outras pessoas. O que deu errado para as outras pessoas tem uma chance muito grande de dar errado para nós. O que aconteceu, as consequências que as pessoas tiveram por cometer tais erros, são as consequências que nós também, possivelmente, iremos enfrentar. Salomão vai dizer que quem aprende com os erros de outras pessoas para não cometê-los, quem faz isso
experimenta a sabedoria. Assim, muitos ensinos sábios são transmitidos através e no livro de Provérbios. Alguns deles, o sábio, ele repete. E ele diz por que ele repete, a fim de que o ouvinte venha compreender as palavras que dão entendimento, em vez de apenas acumular conhecimento. Ele deseja que seus ouvintes venham colocar em prática esses provérbios, esses ditos, esses conselhos, venha colocar em prática no seu dia a dia. Sendo assim, meus amados, o objetivo de Salomão, ao escrever essas orientações, ao entregar essas lições, ele demonstra uma função didática. Ele mostra o seu lado pedagogo como um professor e um conselheiro. Ele não tem a intenção apenas acadêmica, puramente intelectual, mas ele objetiva ensinar as pessoas que desejam ser sábias e servir a Deus com retidão, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Requisitos fundamentais para a comunhão e para o serviço do Senhor. Nós precisamos ter em nossas vidas, de forma atuante, esses princípios, sermos justos, sermos fiéis. Assim, será considerado sábio aqueles que viverem. Por isso, queridos, levemos muito a sério as palavras que nós aprendemos em Provérbios e em toda a Bíblia. Por mais que um homem venha insistir em ser sábio aos seus próprios olhos, mas nós devemos ter isso em mente. Não há nenhum homem sábio o suficiente que não seja carente da direção de Deus, dos ensinos de Deus. A sabedoria começa quando o servo de Deus sente a necessidade de ter a sabedoria de Deus e buscar nas Escrituras por essa sabedoria. A partir dessa busca incessante pela sabedoria, o homem vai para uma estrada, e essa estrada leva a um só rumo. Então, meus amados, aproveitemos a viagem que começamos agora. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.